Opa, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês a fórmula extrair texto. Ela pode ajudar muito vocês no dia a dia. Eu separei aqui um exemplo simples. Digamos que a gente tem uma listagem de produto, onde numa única coluna a gente tem o código dele, um caractere, um tracinho, por exemplo, e mais a descrição dele. E a gente precisa separar isso em colunas diferentes. Ou você quer extrair só uma parte dessa informação. Daí serve para N tipos de situações, tá? Então, para isso a gente tem a fórmula extrair texto, que começa com igual este. Na hora que a gente coloca ext, ele já mostra a fórmula. A gente aperta um tab e ele já abre um parênteses. Agora ele está pedindo aqui, ó, o texto. O texto onde está o texto que a gente vai extrair a informação, que é aqui na célula ao lado, ponto e vírgula. Esse num inicial é qual que é a posição inicial que a gente vai começar a extrair as informações. Então a gente vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta posição está o tracinho. Então na sexta posição, que é na posição do lado, na sexta posição começa a descrição dos produtos. Então 6, ponto e vírgula, e a quantidade de caracteres que a gente quer tirar a partir da sexta posição. Eu vou colocar aqui 10 posições, por exemplo. Fecha parênteses e dá um Enter. Aí ele já está extraindo todas as descrições dos produtos. Existem outras maneiras de tirar essa informação. Essa é uma delas. Beleza? Então essa é a fórmula extrair texto. Tá joia? Não tá. A gente pode deixar ela uma situação diferente dessa, a gente pode deixar essa fórmula extrair texto mais boladona. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Digamos que você tem o código de tamanho irregular. Cada hora você tem um código de um tamanho diferente. Aí, o que acontece? Você não pode colocar mais uma informação fixa. Onde a gente colocou 6 lá na informação de cima, já não é mais 6. Porque tem hora aqui que ele é na posição 4, tem hora que é na outra posição 8, tem hora que é na posição 3, o tracinho lá. Então a gente vai ter que dar uma incrementada nessa fórmula extrair texto. E como que a gente consegue dar uma incrementada nela, deixar ela mais boladona? Incluindo dentro dela a fórmula localizar. Eu vou fazer a fórmula localizar do lado e depois vai ficar mais fácil de entender e incluir ela lá dentro da extrair texto. Porque ela vai fazer o papel de identificar a posição inicial dentro da extrair texto. Vamos lá, ó. Igual, localizar, dá um tab, aí ele pede o texto procurado. O que a gente vai procurar na célula? A gente vai procurar o tracinho, que é o caractere. Então, tracinho abre aspas duplas, coloca o tracinho, fecha aspas duplas. Ponto e vírgula no texto, ele está pedindo no texto. Qual que é o texto? Lá na célula onde que está esse tracinho, qual que é a célula que vai estar a informação que a gente quer extrair? Então aqui, ponto e vírgula, e o número inicial. A partir de qual célula, de qual posição que a gente vai começar a extrair as informações, localizar, buscar aquela informação que a gente digitou lá, do tracinho. A partir da primeira, logo da primeira. Fecha parênteses e dá um Enter. Opa, aqui ó, ele está falando que está na sexta posição. Mas vamos arrastar aqui para baixo. Ó, tá vendo que cada uma ele está numa posição diferente? Nessa daqui ele está na quarta posição, essa aqui ele está na 10ª posição, essa aqui está na 3ª posição, essa aqui está na 8ª, na 13ª e na 6ª posição. Está totalmente irregular. Então o que a gente vai fazer agora? Pegar essa formulinha aqui, ó, e jogar dentro da fórmula extrair texto, porque é ela que vai dizer qual que é a posição inicial que a gente vai começar a extrair as informações para extrair da célula. Vamos lá? Igual, extrair texto, até aqui mesma coisa, a gente informa onde está o texto, que é na célula ao lado, ponto e vírgula, aí começa a colocar aquela fórmula localizar dentro da fórmula extrair texto. Vamos lá? Ó, localizar, ele se comporta da mesma maneira. Na hora que eu coloquei ele já mostra todas as formas que começam com localizar. Localizar, texto procurado, lembra? Abre para aspas duplas, tracinho, fecha aspas duplas, ponto e vírgula, no texto procurado, que é onde está a célula que tem um tracinho que a gente vai procurar, ponto e vírgula, começa desde a primeira posição a localizar esse tracinho. Fecha parênteses,
Agora vem um detalhe que é importante, eu vou colocar mais um. Por quê? A sexta posição que ele tinha me mostrado, ou igual essa daqui que está aqui embaixo, a quarta posição, a 13ª, é a posição exata do tracinho. Só que a gente não quer do tracinho, a gente quer a posição seguinte. Por isso que eu coloco mais um. Então, ponto e vírgula, agora a gente volta para a célula de extrair texto. E quantidade de caracteres que a gente quer. Eu vou colocar 10. Fecha parênteses, dá um Enter. Tá vendo que dessa forma, mesmo que ele esteja irregular, a gente consegue extrair todas as informações certinhas? Da primeira a gente usou só o extrair texto. E a segunda a gente colocou localizar dentro do extrair texto. Resumidamente, o extrair texto ele ficou dessa forma. Extrair texto. Aqui o texto é a célula que está o texto que a gente quer extrair. Na fórmula extrair texto, num inicial é a posição inicial que a gente vai começar a extrair as informações. E num caractere é a quantidade de caracteres que a gente quer extrair. Essa é a fórmula extrair texto por si só, sozinha, isolada. Para ela ficar mais dinâmica, a gente colocou a fórmula localizar no lugar dessa num inicial. Dessa forma ele identifica aonde está a posição do tracinho, a gente colocou mais um porque é a seguinte, e dali para frente ele segue a fórmula extrair texto. Tá joia? Então tem duas maneiras aqui, uma simples da extrair texto e uma mais boladona aqui para pegar de forma mais dinâmica e mesmo que esteja de forma irregular o caractere que você precisa, ele vai localizar. Tá joia? Espero que tenham gostado. Até a próxima, forte abraço.